Boa noite. Somos a equipe de desenvolvimento do projeto KIAR, que é composta pelos alunos Guilherme, André e João. A proposta do projeto é facilitar o dia a dia do usuário, que com apenas alguns cliques poderá realizar a compra de seus produtos a hora que quiser e com toda a praticidade e facilidade que a plataforma oferece. Olá, boa noite a todos, boa noite aos alunos, boa noite aos professores que estão aqui na apresentação. Eu sou o João e eu vou apresentar a minha parte do projeto, que é o MVC do usuário e algumas alterações que podem ser feitas dentro do site, pela parte de perfil. No model, nós temos a classe MUsuário que implementa todo o model em si, as variáveis, e aqui nós temos os getters e setters, que são usados com regex e no set senha a gente tem uma criptografia por hash. Aqui, nessa parte do código, é onde se valida e seta os valores dos campos. Validar os campos de usuário, login, senha e perfil. E aqui é onde se pode efetuar o login, adicionar usuário, excluir usuário, visualizar o último usuário e alterá-lo. No controller, podemos primeiramente ver os requires que vão ser usados no controller em si. Em seguida, nós temos a classe CUsuário, que implementa todo o módulo de controller, assim como suas variáveis. E aqui temos uma função que instancia os módulos do controller. Essa função de executar a função tem como objetivo efetuar login, adicionar usuário, excluí-lo, visualizá-lo, visualizar o último usuário, alterar o usuário, verificar a sessão e a sessão do cliente do balconista. Em seguida, a gente tem a função de efetuar o login, em que é validado os seus campos e se eles forem confirmados, o seu login será feito. Assim como se os seus dados forem lidos no banco de dados, se tiver apenas um dado, ele mostra aqui, e se tiver mais, ele compara a sua senha com a criptografia no banco de dados, e se estiver igual, ele entra e faz o seu login. Em seguida, nós temos algumas funções de adicionar usuário, excluir usuário, visualizar usuário, e aqui temos de alterá-lo. Caso os dados sejam validados, você pode fazer essas funções, como visualizar, excluir e adicionar e alterar o usuário. Aqui nós temos a função de visualizar o último usuário. E por fim nós temos as verificações de sessão de cliente e sessão de balconista. Agora eu vou mostrar a vocês como gerenciar e adicionar os seus pedidos. Vai em perfil, gerenciar pedidos, novo pedido aqui. E eu, por exemplo, quero uma esfirra de frango. Então eu vou adicionar 2 aqui e clicar na ação de adicionar. O resumo do pedido vai dar R$ 8,00, que cada uma custava 4. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem gerenciar o seu perfil. Clique em perfil, gerenciar perfil, e nesta aba você pode fazer 2 tipos de alterações. Eu posso tanto alterar o meu e-mail, que nesse caso, se eu alterar, ele vai dar que a ação foi efetuada com sucesso. Assim como eu posso excluir o meu cadastro. E ele volta para a tela inicial. Agora eu vou lhes mostrar a tela de admin. Estou aqui logado como admin, faço o login e a única opção que eu tenho de diferente é que eu posso confirmar a retirada de pedidos. E é aqui, essa é a tela de confirmar a retirada de pedidos, e é onde o balconista pode confirmar a sua retirada. Ainda como ADM, eu posso gerenciar os meus produtos, adicionando-os como um novo. Posso colocar um novo, como suco de laranja, por exemplo, ao preço de R$ 3,00, colocar a quantidade de 1 e colocar na aba de bebidas, cadastrar. E a ação foi feita com sucesso. A estrutura do projeto é composta por duas pastas. A pasta src, onde está armazenada toda a estrutura do MVC, e a pasta public, onde o usuário do sistema terá acesso e que importa todas as vias existentes em todos os MVCs da pasta src. O arquivo index.php faz o redirecionamento para o arquivo index.php existente na pasta src. Dentro da pasta src, os arquivos do projeto foram organizados em 4 módulos: autenticação, cliente, pagamento e pedido.
A pasta base possui os arquivos que são comuns aos 4 módulos. Para cada componente do MVC, foi definida uma estrutura de referência, permitindo com que todos os modos e controles do sistema tenham uma estrutura semelhante. Em todos os modos do sistema existem 4 componentes que são importantes. O primeiro deles é o uso da Trites Gerenciador Conexão BD, responsável por efetuar de forma universal a conexão com o banco de dados e o seu controle. O segundo componente importante dos modos do sistema é a validação dos dados de entrada através de setters, utilizando a expressão regular para elevar o nível de segurança da aplicação. O terceiro componente importante em todos os modos do sistema é a definição das queries SQL, passadas como parâmetros para a Trite Gerenciador Conexão BD, que fica responsável pela execução da operação. O quarto e último componente importante de todos os modos é a troca de dados entre model e controller e view, que é feita utilizando um objeto do tipo retorno. Esse objeto possui 3 atributos: status da operação, número de registros afetados e os registros em si. Esse mecanismo está presente na aplicação como um todo. Em todos os controllers do sistema, existem 2 componentes que são importantes. O primeiro é o fluxo de operações, que começa com a chamada do método validar campos, que efetua a chamada dos setters do seu respectivo model. Caso a validação esteja ok, é chamado o método em si, e verifica se a saída e se a mesma estiver ok. Caso esteja ok, efetua-se uma operação de retorno, que pode ser um redirecionamento ou um retorno do objeto gerado para a view. O segundo componente importante em todos os controllers do sistema é o controle da operação do banco de dados, utilizando 3 métodos da Trite Gerenciador Conexão BD, que são o BeginTransaction, responsável por abrir uma transação de banco de dados, o Commit, responsável por sinalizar para o banco de dados e efetuar a operação de forma definitiva, e o Rollback, responsável por desfazer todas as operações do banco de dados executadas após a chamada do método BeginTransaction. Em todas as views do sistema, existem 2 componentes que são importantes. O primeiro é a comunicação entre a view e o controller, feita através do método executaração, que recebe uma string com a ação a ser executada e os parâmetros para a execução dessa ação. A string que indica a ação é tratada internamente pelo controller, que decide qual método do mesmo será chamado. O segundo componente importante existente em todas as views do sistema é a verificação de sessão de usuário e de perfil, implementada pelo módulo de autenticação e acessível também pelo método executaração. O funcionamento do módulo de pedidos é semelhante aos dos demais módulos, porém 2 métodos, que são o adicionar item pedido e o alterar item pedido, possuem uma peculiaridade em comum, que é o gerenciamento da quantidade do item no pedido e em estoque, que possuem comportamentos opostos. Esse gerenciamento é feito utilizando em conjunto os métodos visualizar item para ler os dados do item, visualizar item pedido para ler os dados do item do pedido e extrair as quantidades de cada um, e juntamente com os dados da view, calcular a nova quantidade em estoque e a nova quantidade no pedido desse item. Boa noite, me chamo Guilherme. Vou apresentar o módulo de pagamentos para vocês, onde vocês podem ver o finalizar compra. Temos um formulário que já está preenchido. Fiz dessa forma para estar agilizando o processo. Só não preenchi o número do cartão para vocês verem a validação. Aqui, como podem ver, já dá cartão inválido. Digitando 6 dígitos, ele faz a requisição com a API e traz já a bandeira. Aqui temos as parcelas, onde temos o parcelamento, 12 parcelas. Olha, pode observar que já assumiu o cartão inválido, mas ele ainda vai acusar o erro, pois são 18 dígitos para funcionar o cartão. Corrige os dados no cartão. Esse cartão ele é de teste do Sandbox. Ele funciona exclusivamente para isso, para estar testando essa API do PagSeguro. Fazer a requisição novamente.
Transação realizada com sucesso. Verificar o log. Ok, erros falsos. Temos o dados array, que é os envios para a API. E temos o array de dados, que é o retorno da API. Aqui temos o PagSeguro Sandbox, onde temos extrato de todas as transações realizadas. Vamos entrar no detalhamento. Aqui podem ver status aguardando pagamento, código da transação, código de referência, valor total da compra, meio de pagamento, cartão de crédito, pagamento em 5 vezes. Entrando nessa parte de alterar, temos as opções de paga, cancelada e em análise. Temos o arquivo de configuração.php, onde é necessário estar fazendo algumas configurações para ele configurar a API. Temos aqui uma chave seletora de um if-else para facilitar esse processo quando for trocar de ambiente de testes para o ambiente do PagSeguro. Temos o arquivo seção pagamento.php, onde fizemos um require once do arquivo configuração.php e aqui puxamos algumas configurações para ele estar abrindo a sessão com a API. Puxamos a URL PagSeguro, e-mail PagSeguro, token do PagSeguro. Fazemos aqui o cur para ele conseguir mandar o header para a requisição do servidor e assim abrir a sessão da API. Temos a module com o arquivo mpagamento.php. Instanciamos a nossa classe mpagamento, declaramos as variáveis, os nossos métodos getter e setters. Com o if eu passo um regex, vejo se está tudo ok e retorno o status de ok. Caso não esteja ok, retorna o status de variável inválida. Temos a function validar campos, que recebe como parâmetros os dados, temos o status com array e fazemos a validação com if, vendo o iSet se está setado a variável ou não. Ao final do arquivo temos o dados array, qual recebe todos os parâmetros já validados para serem enviados para a API. Eu faço um build carry, onde eu passo dados array como parâmetro para o protocolo HTTP. Também faço o cur, passando o header com o char7. Faço toda a verificação e ao final eu apresento o dados array e o dados que é o retorno da API. Temos o controller cpagamento.js, onde eu começo com a function pagamento, faço uma requisição AJAX e ao callback de sucesso eu pego o ID da sessão. Completado, eu chamo a próxima função pedido. A function pedido eu faço uma requisição AJAX, onde eu recebo o JSON, que vem os parâmetros do pedido, como ID, itens e valores. Próxima função é listar o meio dos pagamentos, que é o cartão de crédito. Dentro do onKeyUp, eu pego o valor de um ID e jogo numa variável, pego essa variável e busco o tamanho máximo dela com length, faço um if, querendo pegar essa variável e dizer que quando ela for igual a 6, eu chamarei o callback, que vai apresentar a bandeira do cartão no HTML por meio de jQuery. Temos a function recupera a parcela, que é a que recupera o valor da parcela, os juros e a quantidade do parcelamento. Com o onSubmit recuperamos o token do cartão, onde ele faz a validação dos dados e retorna esse token à variável, e chamamos a próxima função que é recuperar a hash do cartão. Temos a function recuperar hash do cartão, onde quando clicado no botão de submit pagamento, fazemos o loader e logo em seguida enviamos por meio de AJAX para a module todos os dados para ser feita a validação, e assim a sincronia com a API. Logo ao final, recebemos o callback com a mensagem de transação realizada com sucesso ou erro. Escondemos os loaders e chamamos a próxima função, alterar status do pedido. Concluindo ao final, a função alterar status do pedido, onde por AJAX eu envio o ID 4 que vai mudar esse status para concluído. E também faço um retorno com o Windows Set Timeout para a página do pedido. E assim finaliza.